Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Almoçaram? Então, tá bom. Importante, senão vocês começam a ficar mais ansiosos do que a gente. Vamos lá, pessoal. A gente agradece muito aí a vinda de vocês para acompanhar aqui. Trouxemos 2 convidados com bastante conhecimento para compartilhar com vocês. Nosso grande foco aqui é trabalhar visibilidade do planejamento e da execução na Black e no pós-Black, né? Então, a gente quer dar visibilidade para vocês e tá aqui com esses nossos super convidados para trocar um pouco de informação. Vale a pena visitar que a gente está na sala da Nuvem Shop Next, né? Proporcionando para a gente essa oportunidade. Eu sou o Tamer Manzoni, sou diretor da Nuvem View Brasil, a BU de envios da Nuvem Shop. Estou aqui com esses super convidados aqui. Gabriela, quer se apresentar para a gente, por favor? Isso. Boa tarde, pessoal. Sou Gabriela Ramalho, sou Head de Vendas da Intelipost. Falando um pouquinho, né, do meu passado, já há 13 anos na logística, trabalhei na FedEx, uma das maiores de logística aí do mundo. E também, né, me formei em ciência de dados, então hoje eu falo que eu trabalho com o que eu gosto na Intelipost, que é logística e tecnologia. Tiagão, por favor. Boa tarde, pessoal. Tá bom, fone. Sou o Thiago Vicente, atualmente na cadeira de vice-presidente de vendas e de parceria do CRM Bônus. O CRM Bônus é uma startup brasileira que se orgulha muito de exportar tecnologia mundo afora. A gente tem cuidado da campanha de fidelidade das maiores marcas do Brasil. E eu estou nesse game, não de fidelidade, mas de tecnologia já há algum tempo. Mercado Livre, 7, 8 anos. E antes disso eu fui Moip, fui Acats, brinquei um pouquinho de pagamento fintech. Empreendi nesse setor até aceitar o desafio dos founders do CRM Bônus para liderar a área comercial. Vai ser um prazer trocar com vocês. Super. Bom, tomem notas aí, pessoal. No finalzinho a gente vai liberar aí uns 10 minutinhos para perguntas. Uma baita oportunidade, então não deixem passar, registrem e a gente vai abrir para todo mundo que se sentir à vontade. Tudo bem? Beleza. Vamos lá, então. Começando com um ponto que eu gosto muito de falar, né? A gente hoje já está no meados de outubro aqui. Normalmente, a maioria dos lojistas já executaram seus planos originais de Black Friday, já estão ali definindo quais são os principais produtos que eles vão trabalhar, como é que vai ser esse lançamento, estão estudando qual vai ser o tamanho do desconto, que dias que eles vão fazer esses registros, como é que eles vão fazer impulsionamento. Mas isso até a gente consegue ver muito claramente na pesquisa Nuvem Commerce, né, que a Nuvem Shop realiza. 99% dos lojistas contemplam essa fase como a mais relevante para fazer os seus investimentos. E aí a gente vê que não se fala tanto no poder da fidelização, né? Como que essa data pode ser explorada não apenas para aumentar as tuas vendas, mas para aumentar a tua rede, né, para revisitar alguns clientes que você já operou, com que você já vendeu, já teve interação ao longo do ano, e também para aqueles que vão chegar, como retê-los. Vocês têm algum tipo de estratégia, comentário para fazer sobre isso, para compartilhar com o público? Claro, não, bom ponto, Tamer. Acho que fidelização é o que o e-commerce busca, né? Você não só vender para aquele consumidor, mas ter ele fazendo, recomprando no seu site. Então, isso traz ali uma margem melhor. E quando você tem uma loja de e-commerce, é importante, por exemplo, você também usar não só a experiência de compra dele, mas também a experiência de entrega. Então, diferente de uma loja física que você paga e você sai com a sua sacola, no e-commerce finaliza ali a entrega, né? Finaliza a compra, a venda quando a pessoa recebe. Então a gente acaba esquecendo, como lojista, às vezes, de ver a experiência ali da entrega como uma forma de fidelização, mostrando toda a parte da jornada dele, onde está o pacote, onde não está.
E se você tem um TMS inteligente, você pode também criar regras para aquele seu cliente que ele já compra lá e ele vai voltar para o site. Então, para aquele grupo de clientes que já compram, que já são fiéis, por que não na Black Friday eu dar um desconto no frete para ele poder recomprar? Especial para ele, né? E não para todos. Exatamente. Né? Personalizar ali a compra dele para ele poder voltar. E não só, olha, vem aqui sua primeira compra. Não, compre aqui novamente e usar muito o frete como uma estratégia de fidelização. Né? Perfeito. Acho que para isso precisa de um bom CRM, né? É verdade. Aí eu fico até enviesado em responder essa, porque exatamente... Podia deixar essa para o final, cara. Ia conectar bem. Brincadeira. Essa é exatamente a nossa praia, né? É o problema que a gente se predispôs a resolver quando criamos o CRM Bônus, aumentar a fidelidade do varejo. E a gente vive, dando um passo para trás, num cenário meio caótico, em que 69% do varejo brasileiro está na primeira compra. Esse é um dado do CRM Bônus. Quando eu olho para o portfólio de 2.500 marcas que nos usam, 50 mil pontos de venda, eu sei que 69% do varejo brasileiro está na primeira compra numa safra de 2 anos. Isso é grave. Grave num cenário em que o custo na internet nunca esteve tão caro, vocês sabem disso melhor do que eu, o clique ele só aumenta, o metro de loja em varejo físico também só aumenta, o que significa que exponenciar LTV e aumentar a recorrência é meio que mandatório, deveria ser top 3 desafio de qualquer head de uma operação de varejo, online ou offline. Então, é importante a gente se apegar a esse dado. E a Black Friday, de uma forma geral, ela cria um efeito manada. Eu já fui julgado por dizer isso num podcast do Black Friday, porque parece que estou colocando o comprador num cenário meio animalístico. Mas é a verdade, a gente cria um efeito em que as pessoas, elas, muito por ouvir falar de consumo, e motivadas pelo que acontece ao nosso redor, se predispõem a comprar de uma forma diferente do que acontece em outras épocas do ano. Isso traz experimentação. Então, mais do que aumentar 150%, 200% de faturamento, que deve acontecer com basicamente todos os e-commerces aqui em período de Black, a gente tem uma oportunidade muito grande de CAC, de adquirir novos compradores que estão com mindset de experimentação. E se eu não fizer nada com esse comprador, legal, foi uma venda, muitas vezes uma venda em que eu empatei, eu joguei no 0 a 0, porque a gente trabalha com desconto, e é normal que isso aconteça. Mas a extração de valor em Black Friday está quando eu consigo capitalizar essa base de usuários que, eventualmente, eu não teria com tanta facilidade. Estou falando de new user aqui, que é um desafio para todo mundo mesmo. Até para o Mercado Livre é um desafio, new buyer. E eu exponencio o LTV dessa galera. E aí eu tenho uma série de boas práticas para fazer isso, seja dando uma experiência muito foda, pode falar a palavra, muito legal, evitando falar francês, mas oferecendo um benefício para ele voltar, conectando ele com o Prime, com outras linhas de produtos que, eventualmente, ele não compraria. Então, são boas práticas vencedoras de marcas que conseguem vencer suas corridas quando o assunto é LTV e aumento de recorrência. Perfeito. Muito bom. Gabi, aproveitando o microfone novo, quando a gente fala de logística, estoque, inventário, né, a gente olha... A gente tem diversos perfis de lojistas hoje em dia, alguns que já estão mais estruturados, com equipes, né, com controles, com softwares para fazer essa governança. E a gente ainda tem outros que ainda estão construindo, né, estão no momento de desenvolvimento, não necessariamente conseguem canalizar os investimentos em energia para todas as frentes. E é normal, quando a gente conversa com os lojistas, ouvir algumas histórias, alguns dramas, né, de experiências específicas vividas na peak season, seja com algum tipo de dificuldade com algum fornecedor, né, ou mesmo na própria logística, né. Você tem alguns casos que você possa comentar com a gente, exemplos de outros problemas que vale a pena o pessoal ficar bem atento quando se refere à operação e logística? Problema, eu tenho vários aqui, né? Histórias de Black Friday que parou, que transportadora não conseguiu atender e não deu vazão. A gente mesmo, como consumidor, já teve alguma experiência que eu tenho certeza que todo mundo já comprou algo, e principalmente na Black Friday, que estava esperando receber, não recebeu, demorou, atrasou, não teve visibilidade. Então, aqui a gente tem várias histórias, né? Mas o que a gente pode fazer, né? Você como lojista pequeno, médio, né? Quem é grande já está ali mais estruturado, mas é você pensar ali que como você pode, né, naquele período de Black,
pensar na experiência do seu consumidor. Então, se a transportadora está prometendo 3 dias, fazer, né? Primeiro, antes da Black, é fundamental ter reunião com os fornecedores pré-Black. Todo mundo precisa se preparar pré-Black, não importa o seu fornecedor. E você colocar uma gordura de entrega. Então, é melhor você prometer e cumprir, mesmo que tenha 1 dia ou 2 dias de atraso, você ajustar indo dentro, né, de um TMS, você ajustar esse prazo de entrega só nesse período de Black, para você poder mitigar isso. E também você conseguir saber o que vai atrasar, né? Tem informação. Então, você centralizar as informações num só lugar, das transportadoras, e você vê que não está tendo 2 dias que não está tendo atualização ou nada, você usar uma ferramenta que dá essa visibilidade e você ser proativo. Eu falo que é muito melhor, né? A Gabriela fez uma compra que ia chegar dia 13, chegou dia 14 e não chegou, eu já estou brava, eu já vou ligar, já estou com outro humor. Agora, se a loja me liga e fala, oi, Gabriela, né? Olha, hoje é dia 13, a gente não conseguiu te entregar, vou te entregar dia 14, né? Pedimos desculpas. Eu já está tudo bem, né? Não tem problema. Ou fazer isso automatizado, deixar regras dentro de um TMS. Olha, se subir um atraso, se não atualizar, já ajusta o prazo de entrega. A gente quer informação, a gente quer saber o que vai acontecer, né? Então, acho que falando disso, quando a gente está falando uma Black Friday, cada vez mais está atento a ajustar e a deixar o consumidor sabendo o que está acontecendo, né? Então, atrasou, mas o que você vai fazer com aquele atraso, né? Dá informação, dá aquele cuidado para você poder, olha, vou te entregar, mas vou te entregar só daqui 3 dias. Quer continuar a compra? Não, vamos cancelar? Isso é fundamental, a gente precisa ter. Perfeito. Até para a gente poder fidelizar, né? Exatamente. Agora, uma perguntinha para vocês dois aqui. É um tema que eu gosto bastante. Quando a gente fala de competitividade, né? Quando a gente fala de posicionamento, como é que a gente consegue entregar produtos e serviços mais competitivos, eficientes, que sejam efetivamente valorizados pelos nossos clientes, a gente começa a olhar, obviamente, para ferramentas, né? A gente olha para ferramentas de governança das equipes, a gente olha ferramentas de automação, ferramentas para facilitar a interação com os nossos clientes. E isso, normalmente, traz para a gente também uma certa dicotomia, porque, de alguma forma, muitas automações desse tipo, dessa natureza, trazem também o risco de uma certa frieza no relacionamento com o cliente. Isso pode ser pelo seu AI que está funcionando, pelo seu chatbot, ou mesmo pela comunicação que você faça. Como é que vocês vislumbram, pensando no universo de clientes com os quais vocês já trabalham hoje em dia, e como é que vocês conseguiriam compartilhar com o nosso público aqui a busca contínua por esse equilíbrio entre ganhar competitividade, reduzir os seus custos para poder até investir, né, em melhorias da sua infraestrutura, melhoria na construção do serviço, comparado com o desafio de não fazer com que essa relação seja extremamente fria e digitalizada? Boa. É isso, é dicotômica. É uma questão que a gente se pergunta o tempo todo e discute com nossos clientes ou com eventuais prospects. E é uma linha muito tênue, né, entre eu conseguir ter ganho de escala e conseguir entregar o que o comprador espera, e a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre hiperpersonalização, que tem de ser a grande, não é mais trend, né, mas a grande evolução do marketing nos últimos anos, a nossa capacidade de hiperpersonalizar, baseado no entendimento que eu tenho de dado dentro de casa. Eu tenho uma tese que é muito minha, assim. A primeira é que, com o humano, a depender do humano, vai ser sempre o melhor. Fiz uma brincadeira dessa semana. Em alguns momentos, eu preciso ter escala. E eu vejo processos de automação como uma barreira que vai filtrar ali quando uma pergunta que um material bem construído, um FAQ bem resolvido, uma integração de dados com a transportadora, com a plataforma, consegue responder e manter o cliente contento a nível de resposta, e quando, de fato, preciso da interação de um humano. E aí a gente precisa de mais dados, né?
Por exemplo, a capacidade de clusterizar nível de emergência, ou de urgência, ou de gravidade no chamado, que é muito no nosso contexto de Black Friday. A única certeza que eu tenho e que vocês têm como varejistas é que vai dar pau. Sabemos, né? Vai dar uma bombada ali no meu suporte, o meu NPS tende a cair. A venda aumenta, o NPS cai. Pelo menos é assim que eu vi quase sempre. Se eu conseguir, por exemplo, priorizar e clusterizar os chamados mais sensíveis, mais urgentes, e já direcioná-los para um agente mais sênior ou com melhor taxa de resposta, eu fiz bom uso do chat. E aqui é básico. Tá? Manter o cliente informado do prazo de entrega, de novo, é muito básico. E, para isso, a gente precisa de automação. E deixar os chamados críticos, ou as oportunidades de venda, porque a gente fala muito de automação para suporte, a gente tem defendido a automação para venda. E o momento certo de cascatear e transbordar para um atendimento humano, acho que aqui está o ganho do jogo e o ganho real de eficiência. A gente não é a melhor plataforma para suporte, muito provavelmente somos a melhor para venda, mas existem vários possíveis fornecedores e está cada vez mais acessível, o que é ótimo para o varejo de uma forma geral. É exatamente isso que o Thiago falou, né? Se você dá informação e você evita aquela ligação no saque, quais são as principais ligações que você está tendo? Eu estou recebendo muita ligação, onde está meu pedido? Então, automatizar essa parte e passar para o consumidor. Hoje, a gente tem ferramentas que a gente consegue deixar o consumidor informado através de WhatsApp. E dentro do WhatsApp, qual que é a palavra que a gente mais gosta de ouvir? É nosso nome. Então, você consegue usar a tecnologia e falar, olha, Thiago, estou mandando aqui, rastrei, seu pedido vai chegar dia tal. Então, você já deixa ali né, o Thiago informado da sua entrega. Ele não vai ficar ligando no saque. Mas, ao mesmo tempo, você vai ter aquele saque com tempo disponível para ser proativo e poder fazer informações... Conseguir liberar tempo do humano, para que o humano faça o que ele faz de melhor, que é... quando o bom humano encantar. Né? Então, em vez de você ter um monte de ligação ali, que a pessoa já fica só respondendo a mesma coisa, não, ela vai atender um chamado especial, ela vai fazer uma ligação para poder resolver algo e aí sim humanizar, né, se realmente é necessário. Mas o que você consegue digitalizar, o que você consegue deixar automatizado, passando informação para que ele não precise entrar, você está humanizando e usando as ferramentas, né, de todos os dados. Tem ferramentas, hoje em dia, que você consegue saber até o horário exato que o Tamer usa ali o WhatsApp. É à noite, 8 horas da noite, que ele vai abrir o celular dele e vai poder. Então, você consegue até automatizar até o horário que você vai mandar a mensagem. Então, isso é bem bacana. Então, você humaniza com tecnologia. Né? E aí, quando você fala que é bem bacana, me vem outra dúvida, que é, na percepção... Sempre tem os dois lados, né? Tem o lado do lojista e o lado do consumidor, né? Eu falo por mim, assim, eu sempre abominei as interações com os bots, né? Com a IA, eu já comecei opa, peraí, isso aqui funciona, né? Mas isso é a percepção minha, né, de quem abominava. Como é que vocês têm visto a receptividade dos clientes de vocês com as ferramentas que vocês têm visto serem implementadas? E quando eu falo, ou como vocês têm visto, a percepção deles nessa automação, né? E a melhora que ela vem conseguindo adquirir ao longo desses últimos tempos. Vocês percebem que tem um aceite melhor ou que ainda a gente tem um trabalho de conscientização e talvez de humanização dessas ferramentas para reduzir um pouco o gap entre o atendimento humano e o atendimento automatizado? Posso ir nessa? Boa. Eu também abomino, ou abominava, ou agora talvez abomino menos a interação com ferramentas de automação, mas o fato é que, de uma forma geral, elas eram menos inteligentes do que elas são hoje, para não dizer que elas eram burras. E é por isso que a experiência era ruim, por isso que a gente não gostava. O fato é que a democratização, a inteligência artificial, e eu tomo muito cuidado sempre que a gente fala em inteligência artificial, porque eu vejo meio que um frenesi, assim, um boom que todo mundo fala e ainda ninguém sabe como, de fato, monetizar esse negócio, parecido com o que foi o boom das criptos, talvez, lá atrás. E a gente não quer estar nesse lugar, assim, de uso, de qualquer forma, uso forçado. E eu acho que a nossa recomendação para os nossos clientes é que eles também não estejam nesse lugar.
Mas, para algumas aplicações específicas, e uma delas é suporte, cara, quem não tiver automatizado e quem não tiver embarcado inteligência artificial na tratativa dos chamados, está ferrado. No próximo ano já. Então, a gente tem 1 ano para estar nesse lugar. E a gente acredita, quando eu digo a gente, o CRM Bônus, que para venda a mesma coisa, sobretudo em períodos de grande escala. Uma Black Friday, um Natal, um Dia dos Pais, Dia das Mães, ou operações de grandíssimo volume. Até comentei no nosso briefing sobre o que é o CVC, posso compartilhar aqui. Eles nos procuraram há 2 meses atrás com um problemão de conversão, que é um problema bastante óbvio até. Eles fazem algo próximo a 2 milhões de orçamentos por mês, não necessariamente para 2 milhões de pessoas, mas 2 milhões de orçamento por mês. Quando a Gabi ela faz um orçamento para a próxima viagem dela para a Europa, das 2 milhões de Gabis que fazem orçamento, somente 15% convertem, o que é entendível até. O que fazer com os outros 1.700.000 pedidos? Não sei se eu errei a conta, mas algo mais ou menos como esse. Acertei? Obrigado. Eles não conseguem tratar, porque existem todo mês 2 milhões de orçamentos a serem feitos. Mas se eu automatizo uma mensagem, dando para a Gabi um bônus, numa marca que eu sei que ela gosta, e pode ser a Vivara, pode ser a Animale, pode ser a Arezzo, o CRM Bônus sabe disso, porque eu cuido de todas essas marcas, ou do programa de cashback delas, com um vídeo de Praga, ou da Áustria, ou de Paris, porque foi para onde o orçamento dela foi, eu estou usando a automação, eu estou usando a inteligência artificial, me ajudando ali a empoderar e servindo como um copilot para aumento de conversão. O que, sem o uso de tecnologia escalável, replicável, seria impossível fazer. Então, tem que ter uma boa aplicação de inteligência artificial. E é nesse lugar que a gente está. Não existe projeto de IA que não tenha business envolvido. O varejo sempre vendeu comodidade, né? A comodidade do varejo era estar presente fisicamente em muitos lugares. Hoje, a comunidade tem menos valor, porque eu consigo comprar de qualquer lugar do mundo com o meu telefone, então, ter uma loja na esquina é menos cômodo do que há 15 anos atrás. Então, o que o varejo ele vai vender daqui para frente é dado e boa aplicação do dado. Aumentar a conversão da Gabi usando tecnologia, fazendo a Gabi viajar mais, lá no caso da CVC, com tecnologia CRM Bônus, por exemplo. Falando de conversão, né, aí entra um pouco a parte do carrinho quando você está no checkout de um e-commerce. A gente já está em 2024 e é muito comum você entrar num carrinho e você vê várias opções. O mais rápido é o mais barato também, e aí você vê tanta opção que você fica confuso. E a gente vê que 70% dos clientes que abandonam ali a compra é justamente porque não conseguiu, achou confuso ali essa parte do frete. Então, né, tendo ali um TMS que você consegue organizar e trazer o que o consumidor quer, ou ele vai pegar o mais rápido ou o mais barato. É importante colocar o nome da transportadora ou não? Importante não deixar só as opções de frete, porque você pode mudar depois e não dar uma experiência ruim. Mas eu fechei tal transportadora, é outra. Ou já tive uma experiência ruim com transportadora tal. E dá o prazo de entrega muito bem correto, né? Ali, 3 dias, ou vou entregar no dia tal. Então, isso é muito importante no checkout para poder ter a conversão e você conseguir trazer. E na Black Friday, mais importante, você colocar uma regra ali muito bem específica para aquela data, né, para aquele período de compras que você vai ter um volume alto, né? Então, falando ali um pouquinho mais de conversão. A própria vitrine, né? Quando a gente fala de novo de tendência em marketing, a gente vai voltar a falar de hiperpersonalização e numa mesma marca é muito comum que hajam perfis de compradores muito diferentes no mesmo ambiente de .com. E a capacidade de eu conseguir entregar uma experiência que tenha fit com esse usuário, ela é fundamental. E isso é possível, de novo, se eu aplicar IA, porque eu não consigo, manualmente, mudar fronts a depender ali de persona, né? Pelo menos não em escala. Então, essa é uma outra aplicação. Excelente. A gente teve Você pode falar mais sobre essa feature? Pode falar mais um pouquinho, senão a gente vai ficar sem tempo. Tivemos na NRF agora em janeiro, né? Agora, faz um tempão já, está chegando a próxima. E, basicamente, 5 em cada 6 stands tinha uma aplicação de IA. É o boom que a gente está vivendo, né? O frenesi.
algumas a gente acredita que esse negócio não sobrevive por mais 2, 3 anos. Mas a capacidade de personalizar com os de IA, a gente quase sempre aposta ali algumas moedinhas. E essa é uma delas. A experiência de front em e-commerce, eu adequando a experiência de navegação no site, a persona daquele usuário, tendo como histórico o behavior dele, do que esse cara comprava comigo, do que ele buscou, do que ele pesquisou. Isso é muito poderoso. Você consegue construir a persona e customizar toda a experiência dele, desde o momento em que ele chega no site para realizar a consulta, né? É isso. E já criar mais atratividade. É isso. Ou a própria jornada conversacional com ele, né? Muito legal. Então, quando a Gabi, ela usa bastante a Gabi de exemplo, ela Quero viajar, hein? Essa viagem. ela acessa algum site, ela brinca na categoria de colares. A minha próxima mensagem para ela tem que ser relacionada a colar. Quando ela voltar, eu tenho que mostrar para ela o que ela visualizou. Sobretudo se ela passou, sei lá, mais de 45 segundos, se for essa regra. Quando eu mandar um WhatsApp message perguntando por que ela não fechou o carrinho, eu tenho que trazer aquele carrinho montado já para ela e conectado com o que ela visualizou. É muito óbvio isso. A maioria das empresas ainda não estão nesse lugar. Exato. É óbvio na teoria, né? E tem bons parceiros para isso. A nuvem é um dos melhores. Tem bônus também. E a Intellipost também. Obrigado. Mais um pontinho. Gabi, vamos falar agora de reversa. A gente brinca muito, né, que a reversa é um universo que é tão pouco explorado que a gente recebe pedidos e mais pedidos de indicações, e o mercado não é um mercado vasto, é um mercado super limitado, dado o desafio que é a execução. E falando um pouquinho de reversa, quando a gente fala de peak season, Black Friday especificamente, muitos dos lojistas, principalmente os de moda, tendem a ter um desafio não pequeno de lidar com a grande quantidade de pedidos que vão ser, aí, de alguma forma, devolvidos, precisando ser trocados. Qual que é a sua sugestão para esses lojistas de como lidar com essa situação, inclusive, não somente no fator de custo, né, que a competitividade vai ser, mas também um diferencial, por que não? Não, com certeza. Assim, e cada vez mais os nossos clientes estão buscando a Intellipost justamente como que a gente vai resolver a nossa reversa. A gente precisa de uma solução. O nosso top-down aqui, a gente precisa solucionar a reversa. Primeiro que sim, a gente precisa, né, todo mundo que vai comprar ali, o consumidor que vai comprar, ele precisa saber que ele vai ter uma experiência, uma jornada bacana da reversa. Mas você, como loja, você não pode ter prejuízo nessa reversa. E antigamente a gente, né, ficava preso só com um operador logístico para poder fazer a reversa. Sendo que hoje está tendo cada vez mais empresas, né, operadores, transportadoras, que fazem muito bem a reversa, né? Então, ter aquele leilão igual tem na ida, né, no carrinho de ida, ter também para a reversa. Você dá uma experiência onde ele vai colocar ali, buscar o pedido, qual que ele quer devolver, o que ele quer. Ele quer um voucher para poder comprar. Olha, por que você não pega um voucher aqui, eu te dou 10% de desconto? Ou você quer um reembolso mesmo? Então, assim, dá opções para não ter um reembolso ser o último, mas ele poder, não, eu quero um voucher, mas eu vou devolver. Então, está aqui. E o que está se usando muito são os poodles, né, que são os pick-up points, que são pontos de coleta e retirada, que hoje também já tem várias empresas, a própria, né, Intellipost tem a Pega Aqui, mas tem outras aí de mercado, que aquele lojista que só vende no online, e ele não tem uma devolução em loja para poder dar um frete mais barato. Então, oferecer um ponto para ele poder postar, trazer para um cross-docking, e nesse cross-docking que vai, né, tirar ali aquela primeira milha, que seria o custo maior, né? A gente sempre sabe que, né, na logística o maior custo é na first e na last mile. Mas você trazer para um ponto, e esse ponto trazer para um cross-docking, você poder fazer uma reversa ali, né, economizando nessa parte com pontos. Então, isso que é bem interessante também, e está cada vez mais se falando. O Brasil ainda está engatinhando nessa parte de pontos, que a gente sempre tem uma tia, brasileiro é assim, né? Ah, meu vizinho pega, deixa com o tio, né? Onde na Europa e países, né, Finlândia, 70% da logística é através de poodles.
Inclusive a entrega, né? E a entrega também. Os próprios Estados Unidos, né? Eles utilizam muito, obviamente, a quantidade de lojas quando a marca tem representatividade grande no off. E eu vi um chamado bem legal, assim, o cara que tocava a operação, na verdade, o projeto Omnichannel na H&M, a H&M, tá? Inclusive voltando para o Brasil. Isso. E eu sou ex-Mercado Livre, né? Durante, talvez, uma das épocas mais loucas da nossa vida, assim, a gente acreditava que a gente ia matar o varejo físico, assim. O Mercado Livre era quase uma lavagem cerebral. Hoje, acho que eles entenderam que vai conviver. Não é possível, entenderam. Mas a gente acreditava que a loja física vai acabar. E, obviamente, era um pensamento totalmente disfuncional, né? E um dos dados bem legais, que eu repito ele bastante aqui, que eu ouvi em janeiro no Harvard Club, desse cara, que eu não lembro o nome, que tocava o projeto Omnichannel na H&M, era que quando ele fechava uma H&M, sei lá, no Brooklyn, o faturamento daquele zip code ali despencava, sei lá, 25%. Era um número muito grande. Online, né? Online. Para vocês entenderem como que a possibilidade de eu retirar em loja, entregar em loja, experimentar em loja, mesmo que eu compre online, era impactante para o business. Então, obviamente, o varejo físico não vai acabar e os canais nunca estiveram tão conectados, inclusive por conta de logística. E aí é onde o Omnichannel vai fazer a diferença. Exato. Gabi, outra perguntinha para você, aqui focada na peak season principalmente. Sabe aquele lojista que teve algum problema no seu planejamento de estoque ou com o seu operador de logística, talvez ele só tivesse um e estava ali fechado, e encontrou ali um problema daqueles, né, onde praticamente ali ele tem uma guerra para reativar a marca dele, se reposicionar, porque ele está atrasando tudo. Nesses momentos, qual é a sua dica? Bom, a minha dica é que o Brasil, ele começa que ele é um país, assim, quando a gente fala de logística, Brasil, ele é diferente de qualquer lugar no mundo. Aqui a gente, para poder atender a malha logística, né, para você poder atender o Brasil inteiro, você precisa ter pelo menos ali umas 5 transportadoras, né, 6 transportadoras, e a gente sabe que às vezes uma transportadora é muito boa numa região, outra é melhor numa outra área. Tem transportadora que faz entrega same day, same minutes. Então, assim, para você poder atender o Brasil todo, mesmo que você seja um e-commerce pequeno, você não pode ficar nas mãos ali de um único operador logístico, de uma única transportadora. Então, ter isso e você saber administrar e saber usar a tecnologia para poder passar informação. Então, sua marca está lá, você está parado com um monte de pedido, você tem que ter sempre uma comunicação muito forte com aquela transportadora, de conseguir passar e com a tecnologia, saber também quais são os clientes principais que você tem que atender, que você tem que pegar uma transportadora same-day para poder substituir um produto, quem que são os seus clientes mais premium. Se tiver uma classificação, né, de quais são os prioritários, seja por nível de exigência, seja por também volumetria, né, histórico de compra, né? Exatamente, até o ticket, talvez, quem quer o ticket maior, mas quando você... então, assim, é remediar, né? É prevenir, né? Não ali remediar, mas você prevenir que aquelas transportadoras vão ficar sem comunicação. Então, tem transportadora que se comunica já hoje por API. Se você está integrada com ela, assim, as chances de parar um pedido, de ficar lá o estoque parado, é muito menor do que uma que você está se comunicando ali por e-mail. Então, acho que é você ter a tecnologia integrada e você vai administrar várias transportadoras, você tem que ter um hub ali central para você poder ter essa visão, porque ficar ligando ali para uma, para outra, não vai comunicar. E quem é de logística sabe, se achar um pacote no meio de vários pacotes ali é impossível, humanamente impossível, são várias gaiolas ali, nenhuma transportadora vai achar aquele pedido. Então, tem que prevenir, tem que ter uma tecnologia, uma integração muito bem feita com a transportadora, para você não ter esse tipo de problema, né? Como você já trouxe o tema, eu até vou pular aqui a próxima e já enganchar numa outro questionamento, que a gente tem visto nos últimos 10 anos, principalmente, né, os modelos de
coleta e entrega se ampliando. Então, a gente falou um pouquinho dos PUDOs para fazer a entrega, para fazer a retirada. Tem os lockers, né, que são outro desafio também para o Brasil, de adaptação, né, de utilização. Estamos vendo engatinhando ainda, né, alguns players entraram no mercado com muita vontade, mas a gente vê que o público ainda está se adaptando, entendendo a dinâmica. Sim. Tem os drones lá fora também, enfim, que é uma outra realidade. E tem muito de como se adaptar às realidades de cada um dos fatores. Até fazendo um link, né? A gente, dentro de Nuvem View, para clientes que são da Nuvem Shop, tem modalidades diferentes para perfis diferentes de clientes. Você tem um cliente que vai fazer uma entrega de talvez ali 5 a 9 encomendas por dia, a gente vai indicar para esse cara um ponto para que ele tenha uma condição de frete mais competitivo, um ponto de drop, seja com um parceiro nosso, como a Pega Aqui, seja via correio, seja via Jadlog, com um contrato que a gente negocia como Nuvem View, para esse cara conseguir ter acesso a uma condição mais competitiva. Aí tem aquele cara que consegue, eventualmente, ter uma volumetria um pouco maior e faz uma entrega de um pacote. A gente retira esse pacote e ele consegue acessar um mapa de 30 transportadoras que a gente faz esse gerenciamento, onde segrega ali para esse perfil de cliente que tem uma preocupação um pouco maior com o nível de qualidade, ele vai entregar esse pacote para a gente, porque a gente vai conseguir saber das 30, todos os dias, quem é que vai estar entregando bem em cada faixa de CEP. Quando a gente mistura esses diferentes modelos, diferentes versões, e tenta contemplar isso num avanço recente, e também agora para os players, olhando para o futuro, o que você enxerga, estando dentro da IntelliPost, que é praticamente um ecossistema que consegue enxergar vários players, onde que você entende que estariam os grandes diferenciais para esse futuro próximo na logística do e-commerce? No e-commerce eu vejo, né, essa parte que a gente está falando aí de... com a inteligência, por exemplo, com a IntelliPost, a gente consegue saber que aquela transportadora que negociou um prazo de entrega de 4 dias, a inteligência consegue ver que 98% daquelas entregas estão sendo feitas em 3 dias, que seria algo de poder voltar. Olha, se você conseguir diminuir aqui, a gente vai ficar com o OTD, né, com o time, o SLA ainda legal, e você consegue prometer um prazo melhor para o seu consumidor. Então, a gente consegue trabalhar nessa parte de uma inteligência de prazo de entrega para poder trazer mais conversão. Falando de entregas, né, a gente tem hoje no mercado já transportadoras que estão fazendo entregas semi-day, né, semi-hour, eu falo semi, né, daqui a pouco é semi-seconds, e que também tem uma tecnologia onde você consegue falar exatamente o horário que você vai receber. Então, imagine o Tamer comprou lá um brinquedo, Dia das Crianças, você esqueceu e no dia você precisa receber ali o brinquedo, senão sua filha vai... né, perder ali todo o encanto. Você entrou no site e você viu o horário exato que você vai receber. Vou receber 15h57. Então, você vai vendo. Isso é importante. Isso é o que se espera de um e-commerce, de uma compra onde você tem um produto que você quer receber naquele horário. E você vai pagar por isso. A gente tem pesquisas que a gente faz e o consumidor ele paga por uma entrega mais rápida. Por isso que eu vejo esses sites que frete grátis o tempo todo. Não, será que frete grátis você está dando porque é mais cômodo você colocar isso e depois a logística ali, né, vai ter um prejuízo? Ou será que usar o frete como, né, uma estratégia, vendo todas as tecnologias que a gente tem hoje, mais rápido, vamos cobrar, vamos trazer um prazo, mas vamos trazer uma transportadora bacana. A gente consegue até fazer, por exemplo, a gente está vendo aqui que a transportadora tal, ela tem um SLA melhor e a diferença de preço está R$3 a mais do que uma outra transportadora. Você consegue colocar priorizar as melhores transportadoras. E a gente fala, trazer os 100% das transportadoras para o consumidor, né, para ter essa experiência, né? Então, isso que é bacana. Muito bom. Tiagão, queria que você nos desse mais um exemplo no universo de tendências da automação IA para venda. Pensando um pouquinho em marketing, né? Até no caso da Nuvem Shop, comprou a Perfit recentemente, uma empresa justamente para criar o módulo Nuvem Shop Marketing, né?
Baita aquisição, inclusive. Exato, exato. E a ideia, justamente aí, é como é que a gente consegue apoiar os nossos clientes dentro da plataforma Nuvem Shop a ter ferramentas integradas dentro do ecossistema para que ele consiga aí acelerar, né, e de forma inteligente investir os recursos dele para conversão. Quando a gente olha para esse universo de tendências, você deu alguns exemplos, por exemplo, da H&M, excelentes, ou da própria utilização da IA para customização do front. Tem mais alguma? Porque eu gostei muito dos exemplos que você deu. Cara, tem sim, e eu acho que cada vez mais aplicada a janelas conversacionais, né? Eu acho que um dos grandes avanços do marketing nos últimos anos foi a gente ter saído de um negócio puramente transacional para um negócio comportamental, graças, obviamente, à quantidade de dados e o acesso mais democrático a tecnologias que não eram dispostas há 5, 6, talvez 10 anos atrás, com certeza não. E isso, no final do dia, acaba entregando a bendita da hiperpersonalização, que é o que o ser humano do século XXI meio que quase que exige, né? Nós vivemos numa era em que o comprador, para o bem e para o mal, ele quer experiências cada vez mais customizadas para a realidade dele. E a gente consegue, quando eu digo a gente, né? O varejo, o e-commerce, de uma forma geral, consegue entregar isso por conta do enriquecimento de dados, por conta de acesso a tecnologias que depuram esses dados e conseguem entregar, não um e-mail, um SMS, que é como faziam os maias e os incas, um WhatsApp, chamando a Gabi de Gabi, dizendo para ela que os produtos que ela visualizou há 5 minutos atrás estão acabando no estoque, ou dando para ela um frete grátis ou um bônus, dependendo do carrinho, ou dependendo da posição geográfica que ela esteja, porque pode parecer que não faz sentido disparar um frete grátis para alguém que está na região norte, enquanto o meu CD está no sudeste, ou vice-versa. E esse tipo de entrega só é possível com IA embarcada. Os IFs de um ProcV não me dão esse nível de customização. E aí tem vários cases legais assim. Shoulder faz muito bem. Não é porque é nosso cliente não, mas é uma empresa muito drivada para dados, madura a nível de CRM, que reativa, por exemplo, carrinhos abandonados, jornadas abandonadas, bônus que foram inspirados eventualmente, com IA, utilizando de uma solução chamada Vendedor IA, em que o chatbot, ChatGPT, nível 4, conectado com o Copilot da Microsoft, de fato conversa com o comprador, perguntando, cara, por que você não comprou? Por que você deixou expirar esse desconto que eu tinha te dado aqui? Quer uma saia azul que você quer? Eu vou lá, bato no estoque, na plataforma, pode ser a nuvem, e entrego. Sugestões, né, para ele adicionar isso. Exato, entrego para o comprador. Não é essa que você quer? Qual que você quer? Segue conversando comigo. E isso automático, 24/7, domingo a domingo, com ou sem a gente atrás. E no final do dia, isso entrega a conversão. Eu gostei do seu exemplo, porque a Shoulder também é cliente de envios nosso. Boa. Então, estamos juntos lá com o Benny. É um exemplo prático de uma empresa de moda que não fez nada diferente, só conectou os parceiros certos para entregar uma experiência com IA embarcada e aumentar a conversão. Eventos como esse aqui, pessoalmente, eu gosto muito porque a gente não só consegue fortalecer nosso network, entender algumas ferramentas, conhecer o que o mercado está fazendo, mas também capturar algumas referências. Por exemplo, você falou o exemplo da Shoulder, eu vou ficar mais atento. Quais seriam aquelas referências para vocês? Pensando nos universos onde vocês trabalham, empresas com as quais vocês se conectaram, entenderam, falaram, esse cara está fazendo um bom trabalho, essa empresa está fazendo um bom trabalho, vou acompanhar porque ele está à frente. Devo entender o que ele está fazendo, porque ele pode ser que erre ou acerte, mas ele está guiando e ele pode ser algo para que eu, como uma empresa, possa acompanhar. Vocês têm referências para indicar para a gente? Olha, eu tenho algumas aqui, que são a maioria já clientes nossos, mas eu tenho uma experiência que eu tive com a Telha Norte, que foi muito bacana, e eu comprei, de loja de construção, e eles pensaram em cada detalhe. Fiz a compra no e-commerce,
E, como eu falo, a experiência, né, a gente já tem ali aquela... Fez uma compra, já dá aquela sensação boa, mas se você receber e abrir, né, os recebidos pagos, você abrir, na hora que eu abri, tinha uma cartinha lá, impressa e só assinada, com a foto da pessoa que embalou. Oi, eu sou fulano de tal, eu sou da cidade do interior da Bahia, eu tenho tantos filhos, eu isso, aquilo. Eu achei incrível, assim, eu me senti muito assim, nossa, foi esse cara que embalou a minha, né? E não custou nada. Ele imprimiu ali, ele assinou. Então, eu achei algo que pensou, né, no consumidor. E dá uma experiência. Eu recebi no WhatsApp o link de tracking, abri. Então, foi uma experiência completa ali. A Renner também tem uma experiência que é mobile friendly, que tem muita que também não pensa nisso, em você ter os status ali. A gente está sempre com o celular, né, na mão. Ninguém mais, né? Os maias que entravam em computador, né? Mas se você também não dá aquela experiência bacana do e-mail, então isso é importante. Então, sala online também, que você vai comprar, eles, com a nossa tecnologia, eles aumentaram 8 vezes a venda deles no e-commerce na Black Friday passada. Por quê? Porque trouxe ali frete bacana, frete competitivo, deu uma experiência legal. Então, aqui a gente tem vários exemplos aqui, depois me procurem que eu passo mais. Ótimo. Mas o Thiago também tem aí Thiago. alguns, né, Thiago? Muito óbvio, Mercado Livre. Vocês já perceberam, eu gosto de falar do Mercado Livre, mas eu acho que eles mandam um benzaço. Eles foram o primeiro player a antecipar a Black de uma forma consciente, fazer a Black durar uma semana e depois virou tendência. De fato, eles extraem muito valor. A operação de fulfillment, olhando para os 200 primeiros SKUs, eles conseguem ter, baseado em modelo preditivo, entender o que vai ser comercializado com um grau de assertividade muito grande, já deixar o produto na cara do gol. Então, acho que essa é uma dica que pode ser aplicada para vários varejistas. Eu tenho ali a minha curva A, B, C, os 20 produtos que eu tenho certeza que eu vou bombar de vender. Esse produto tem que estar preparado para o pequeno pack, assim, na cara do gol. Parece simples e óbvio, como é simples. Acho que o Mercado Livre faz isso muito bem. E um outro exemplo, esse menos óbvio, a Osklen, que também é um dos nossos clientes. E qual que é o lance da Black Friday, né? Para algumas marcas, está muito associado a desconto, a sale, a liquida. É ruim, porque ela tem uma preocupação muito grande com o brand. E a gente atende lá desde uma Marisa, o Magazine, Porrada, Volume, e também a Cris Barros, a Diesel e a Natfosa. Essas marcas, elas querem se distanciar da promoção. Uhum. E parece meio ambíguo, porque, porra, estou falando de Black Friday aqui. Mas o que essas marcas, e a Osklen foi pioneira nisso? Um dia, a Mariana Ladvocati, que hoje é funcionária do CRM Bônus, e na época ela era diretora de trade da Osklen, ela falou assim, cara, eu não vou fazer Black Friday esse ano, eu não vou baixar nada, não vai ter desconto. Falei, surtou, quer ser demitida, né? Pensei, por isso. Mas eles pegaram todos os bônus gerados ao longo do ano de cashback e reativaram os bônus e dobraram o valor somente na semana de Black Friday. Então, ela fez com que as lojas físicas bombassem em faturamento e volume de gente passando nas lojas. O e-commerce bombou, foi a melhor Black Friday da Osklen em anos, sem fazer um liquida, sem fazer sale. Ela promocionou a Osklen para quem era cliente Osklen numa jornada conversacional de WhatsApp. Eu achei isso bem legal, porque ela preservou o brand. A camiseta continuava custando R$ 3,99. A diferença é que o Tamer tinha lá R$200 de desconto. Então, ele pagou 50 off. E foi assim que eles promocionaram. Legal. E isso foi do caralho. Assim. Hoje, muita gente faz, e segue fazendo, segue sendo muito bom. Não pode fazer sempre, porque senão vira carne de vaca ali. Mas são ideias criativas que fazem com que marcas performem mais do que outras. Muito legal, muito legal. Isso é bem bacana. Até assim, né, o frete grátis, né? Então, eu não vou mudar a margem aqui, mas eu vou dar um frete grátis na Black para os meus consumidores, para aquele tipo, né? Então, isso é bem bacana. Pessoal, nosso tempo está acabando aqui. Queria abrir para perguntas, consultas. Fiquem à vontade aí. Não se estapeiem nessa concorrência para ser o primeiro. Uhum. Bom, de cada vez, eu tenho uma pergunta aqui. Eu sei que algumas vezes Peak Season Black Friday
Isso a gente ouve de clientes, né? Algumas experiências podem ser um pouco traumáticas, né? Vocês têm alguma história que pode ser compartilhada de algum cliente de vocês, algo que ficou marcado e que gerou um aprendizado muito grande? Olha, acho que de Black, assim, a gente tem uma estrutura muito forte ali, que a gente se prepara antes. Então, acho que nos últimos 5 anos assim, de IntelliPost, a gente não teve nada que caiu o sistema, nada disso. Agora, a gente vê outras experiências, por exemplo, que são essas lives que cai sistema, que realmente, né, fica realmente, né, então, traumático. Então, a gente sempre avisa e alerta os clientes para poder, olha, você vai fazer alguma promoção, você vai divulgar, pense na sua arquitetura como um todo, nos seus parceiros, comunique a gente, porque realmente, né, não é legal ter um servidor que caiu. Mas, assim, de traumático mesmo é isso. Ou com transportadora, que lotou, que né, só tinha uma transportadora, não deu conta, e aí ligou e falou, nossa, preciso da IntelliPost para ontem, mas agora já foi, não dá para voltar. Né? O planejamento aí, né? O planejamento é bem importante. Assim. É um caos, né, galera? Já vi de tudo. Já fui gateway quando o gateway caiu. Imagina, que delícia que não foi. É ameaçado de morte, eu devo ter sido nessa época. Eu já vi cliente que errou preço, configuração de preço, e aí teve que vender PlayStation 4, talvez, a R$2.000, a R$200, ao invés de 2.000, faltou um zero. Essas são as mais críticas, assim. Eu lembrei de uma aqui, que essa... né, algo bem errado, mas um concorrente, né, de um e-commerce comprou um monte de coisa em boleto do concorrente. Nossa. E acabou com o estoque. Nossa. E o comprar, assim, não é comprar, né? É só aquela reserva, quem nunca, né? Façam aí, isso, galera. Gerou boleto. Que maldade. Você não deve nem falar. Então, assim, são histórias engraçadas. A gente está estourado o tempo, mas como você levantou a mão, a gente vai estourar um pouquinho só. Você pode dar microfone para ela, por favor? E a gente já encerra na sequência. Boa tarde. Eu queria saber do Tiago em relação a essa solução que a CRM Bônus, né, oferece com relação ao aumento do LTV, né, do cliente através desses programas de recompra, de bonificação. Se existe uma média assim, que hoje o mercado entende como aceitável ou como a ideal para esse engajamento, para esse aceite, nessa conversão do aumento do LTV através desses bônus e dessas ofertas? Boa pergunta. Eu comecei dizendo que, quando eu olho para o varejo brasileiro, eu posso afiançar que 69% dos clientes, das marcas, na verdade, estão na primeira compra. Óbvio que isso varia muito. Tem marcas que estão performando muito melhor do que outras, tem marcas que 69% seria sonho. Então, eu sempre, antes de falar de resultado e conseguir projetar, eu tenho que entender um pouquinho do seu cenário atual. Primeiro, o que tu vende, que segmento da indústria você está inserida, a sua frequência, recorrência e recência hoje. Mas o que eu posso dizer, que é meio que público, que, historicamente, de 15% a 20% dos compradores que recebem um bônus para a próxima compra, eles voltam e resgatam esse bônus. Isso é histórico, de novo. Tem marcas que muito mais, marcas que muito menos, dependendo de uma série de fatores. E se você conseguir vender 2 vezes para 20% dos seus clientes em 30 dias, você já está num lugar muito diferente da grande maioria do varejo brasileiro. Esse é um ponto. Clientes que resgatam um bônus em mais de um canal diferente, e você tem estratégias para incentivar que o bônus gerado na loja física seja usado somente no e-commerce, somente no seu app, caso ter um app faça sentido para o seu business, e geralmente faz, faz com que, no médio prazo, você exponencie muito a LTV. Clientes que compram em mais de um canal são sempre, em qualquer marca, clientes que entregam mais LTV. Então, esse é um outro ponto. E aí você percebe que, quanto maior é a sua recorrência média, e dar um presente para o comprador voltar a comprar de novo com você, e de novo, tende quase sempre a ser uma estratégia vencedora para o aumento de recorrência. E quanto maior é a sua recorrência média,
mais apetite você tem em CAC, porque você entende que eu vou vender para o Thiago mais vezes. Essa venda aqui, que eventualmente eu sair no 0 a 0, eu consigo prever com um grau de precisão considerável que ele vai comprar de novo daqui a 3 meses, porque esse é o comportamento da minha base, de uma forma geral. Então, eu posso acelerar em CAC, consequentemente, e LTV lá na frente. Você pode trocar uma ideia, a gente está com um stand aqui, um monte de especialistas do CRM Bônus, e fazer algo bem específico para o seu business e para o business de todo mundo está aqui. Vamos encerrar. Fechou. Muitíssimo obrigado. Pessoal, queria agradecer aqui, Gabriela, Thiago, pelo tempo disponível. Vocês estão com o stand aqui, no meu shop está com o stand aqui também. Sim. Fiquem super à vontade. Aqui do lado, ó, na esquerda. Para buscá-los ou para buscar nos próprios stands também. Mesma coisa aqui com o pessoal da Nuvem Shop. A gente tem ainda mais uma sequência super interessante de conversas aqui para trocar com vocês. Dê uma olhadinha na agenda, vejam aquelas que têm melhor fit com o que vocês estão buscando e, mais uma vez, sigam a gente nas redes sociais também, tá bom, pessoal? Muito obrigado. Obrigado. Gente.